Pessoal, olha só agora. Sevianas de um triângulo. Ok? O que são as sevianas? Sevianas será a mediana, a bissetriz, a altura e a mediatriz de um triângulo. Depois a gente vai ver também o que é o baricentro, incentro, ortocentro, ok? De um triângulo também. Mas vamos devagarinho. Vamos entender o que são essa. Primeira coisa, o que é uma mediana, ok? Então, sevianas são os segmentos que vai ligar um vértice ao lado oposto a esse vértice. Então, aqui, o vértice A eu vou ligar ao lado oposto. Aí pode ser mediana, pode ser bissetriz, pode ser mediatriz ou altura. Tranquilo, gente? Isso são sevianas. Então, vamos lá. O que é uma mediana? Então, mediana, se eu escolher o vértice A, lembrando, um triângulo tem três medianas. Pode ser do relativo ao vértice A, o B ou o C. Como tem três bissetrizes, como vai ter também três alturas e três mediatrizes, ok? Isso aí eu posso traçar com relação a cada vértice aqui. Então, mediano é o seguinte, imagine que eu estou aqui no vértice A. Se eu marcar o ponto médio do lado oposto, se eu estou no vértice A, qual é o lado oposto? Opa, o lado oposto está do outro lado, é o BC. Então, o que eu fiz? Eu marquei o ponto médio de BC, que é o M. Significa que BM tem o mesmo valor de MC. Então isso é ponto médio. Ó. BM tem o mesmo valor de MC. Eu dividi o BC ao meio. Ó. BM é congruente com MC. Ok? Porque é ponto médio. Aí eu vou ligar, gente. Se eu ligo esse segmento, eu falo que AM, esse segmento vermelhinho aqui, AM, é a mediana relativa ao lado BC. Então, AM, vou colocar aqui no cantinho. AM é mediana relativa a BC. Beleza? Então, mediana é isso, é um segmento que vai dividir o lado oposto ao meio. Então, a AM dividiu o lado BC ao meio. Então, é mediana relativa a BC. Ah, eu poderia traçar do outro lado? Poderia. Você poderia marcar aqui o ponto médio de AC. Ó. Aí eu vou falar que é N. Ó. Aí, se eu pontilhar aqui para vocês, ó, vai ficar um pouquinho diferente. Aí eu tenho a mediana relativa a AC. Aí eu vou dividir aqui ao meio. Ó. Metade está aqui, a outra metade está aqui. A N é igual a NC. Tranquilo? Então, nesse caso, eu falo que BN é mediana relativa a AC. Beleza? Ah, eu poderia traçar outra aqui? Claro, você poderia traçar a mediana relativa a AB. Aí você ia marcar o ponto médio, por exemplo. Eu ia marcar aqui o ponto médio de AB. Vou falar que esse ponto médio é P. Aí, ó, BP tem o mesmo valor de AP. Se eu traçar esse segmento, ó, eu vou falar que CP é a mediana relativa a AB. Então, ó, CP é mediana relativa a AB. Ok? Porque eu vou traçar do vértice C até o lado oposto a esse vértice, dividindo o lado oposto ao meio. Aí eu tenho mediana. Então aqui, pessoal, eu tracei as três medianas, só para explicar para vocês o que é uma mediana. Mediana AM, a mediana BN e a mediana CP. Ok? Todo triângulo tem três medianas, uma relativa a cada vértice. Então, resumindo, mediana vai desse vértice ao ponto médio do lado oposto. Significa que vai dividir o lado oposto ao meio. Então, AM é a mediana de BC. O BN é a mediana de AC, eu dividi ao meio. E o CP é a mediana de AB. Tranquilo? Mediana é um segmento que vai de um vértice até o lado oposto a esse vértice, ok? Dividindo ele ao meio, até o ponto médio. O ponto médio divide ao meio. Tranquilo? Então, mediana é isso. Eu desenhei um outro triângulo aqui, um triângulo obtusão, para mostrar que existe mediana também em qualquer triângulo. Por exemplo, se eu quero a mediana relativa aqui de A,
eu vou marcar o ponto médio do lado oposto, que é o BC. Ó. Então, eu vou dividir ao meio. Ó. Então, ponto médio M. Então, ó, se eu traçar a mediana aqui, a M é a mediana de BC. Dividir o BC ao meio. Tranquilo? Poderia... Aqui já tem um N aqui embaixo. Né? Poderia traçar aqui desse ponto B. Ó. Aí eu vou marcar o ponto médio de BC. Aí eu vou pontilhar. Ó. Aí eu tenho que BM é a mediana relativa a BC. Vou colocar N aqui. Beleza? Ah, eu poderia fazer de cá? Poderia. Marca o ponto médio aqui, ó, de AB. Aí você vai pontilhar, ó. Ficou meio torto, né? Vamos fazer uma reguinha aqui. Ó, se eu pontilhar, eu vou ter a mediana do outro lado, ó. Olha aí, ok? Então vamos colocar aqui CP, por exemplo. Então, AN é a mediana de BC, dividiu ao meio BC. Depois, o BM é a mediana de AC, dividiu ao meio aqui, ó, metade aqui, metade aqui. E CP é a mediana de AB, dividiu ao meio. Tranquilo? Então, mediana é isso, gente. Mediana é um segmento que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Se é ponto médio, vai dividir o lado ao meio. Tranquilo? Então, mediana é isso aí. Agora, gente, tem bissetriz de um ângulo. Olha só, eu também vou ter 3 bissetrizes, um de cada ângulo. Então, o que é bissetriz? Bissetriz é um segmento que vai dividir o ângulo de um vértice até o lado oposto. Agora eu vou dividir o ângulo. Eu não vou dividir o lado igual era aqui na mediana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a bissetriz do ângulo A. Então, tracei a bissetriz, está aqui. Ó. O que aconteceu? A bissetriz dividiu esse ângulo ao meio. Então, eu vou falar aqui, AS, por exemplo, é bissetriz do ângulo A. Então, AS é bissetriz do ângulo A. Eu dividi o ângulo ao meio. Então, não confunda bissetriz com mediana. Mediana vai dividir o lado ao meio. Aqui eu não posso falar que BS é igual a SC não, viu, gente? Eu vou dividir simplesmente o ângulo. Se aqui for 30, aqui também vai ser 30. Se aqui for 20, aqui também vai ser 20. Se o ângulo todo é 50, quando eu traço a bissetriz, 25 para cada lado. Então, bissetriz divide o ângulo. Ah, eu posso traçar outra bissetriz? Claro, você pode vir aqui no vértice B e dividir esse ângulo ao meio. Aí eu vou ter a outra bissetriz. Vou pontilhar para vocês aqui. Olha só. Vou fazer o pontilhado. Aí dividir o ângulo ao meio. Metade do ângulo está aqui, 3 marquinhas. A outra metade do ângulo está aqui. Vou falar que é BR. Então, BR é a bissetriz do ângulo B. BR é bissetriz do ângulo B. Bissetriz do ângulo B. Ok? Então, dividi o ângulo B ao meio. BR. Eu não dividi o lado, não confunda com mediana. Ah, eu posso traçar a outra bissetriz? Claro, você pode vir aqui no ângulo C e dividir esse ângulo ao meio. Aí eu vou ter a outra bissetriz. Vou fazer de azul para vocês. Olha só. Tá aí. O que aconteceu? Vou dividir esse ângulo aqui ao meio. Uma marquinha para cá, uma marquinha para cá. Aí eu vou ter, por exemplo, o CT. Qualquer letra, viu, gente? CT. Aí eu posso falar que CT é bissetriz do ângulo C. É bissetriz do ângulo C. Então tá aí. Então, ó, dividiu o ângulo ao meio, não dividiu o lado ao meio. Toma cuidado, às vezes parece, mas não é. Bissetriz é um segmento que vai de um vértice, ou seja, vai dividir o ângulo desse vértice ao meio até o lado oposto. Tranquilo? Então eu expliquei o que é uma mediana e eu expliquei também o que é uma bissetriz. Não tem erro, pode, se quiser anotar aí no caderno, tá explicando aí na página 87 e 88 certinho o que é uma mediana, o que é uma bissetriz. Agora está faltando a altura e mediatriz. Ok? Vocês podem até fazer um resuminho no caderno de vocês aí, para depois, na hora de fazer exercício, quando você está fazendo resuminho, você já está estudando, já está memorizando o que é cada coisa aí. Beleza? Vou voltar agora falando da altura
e da mediatriz também.